Vovô na Liturgia. Fez da minha vida um encanto. A liturgia do domingo, descomplicada para você. Deu-me ternura, deu a alegria ao meu ser. Que sempre nos acompanham aqui, no Amor Maior, o seu canal da felicidade. Vocês todos já perceberam que eu estou hoje sem voz. Nos conduz até Jesus, nos conduz até o Pai. Orem pela minha garganta, orem por mim, orem por todos nós e ouçamos então o áudio desse vídeo de hoje. A liturgia desse 12º domingo do tempo comum oferece especial significado a coisas simples. A profissão de fé, que em Marcos aparece com a questão de Jesus dominar as ondas do mar, revela que, em Jesus, reside a mesma força de Deus. Vamos, portanto, à primeira leitura extraída do livro de Jó, no capítulo 38, hoje proclamada pela Rosana da paróquia de Nossa Senhora de Boa Viagem. Leitura do livro de Jó, capítulo 38, versículo do 1 ao 11. O Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade disse: quem fechou o mar com portas, quando ele jorrou com ímpeto do seio materno, e quando lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas, quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas, e disse: até aqui chegarás, e não além. Aqui acessa a arrogância de tuas ondas. Palavra do Senhor. Diferentemente do pensamento atual, os homens da antiguidade acreditavam que antes da criação existia já algo. Imaginavam uma massa gigante, assustadora, sem forma, e que misturava água, terra, e isso formava um mundo caótico. Imaginaram também que Deus estabeleceu a ordem, intervindo para tornar possível a vida. Eles imaginavam que Deus colocou cada coisa no seu lugar: o céu, os planetas, as águas. Preparou um ambiente adequado para os seres vivos: o mar para os peixes, a terra para os animais selvagens e domésticos, o céu para as aves. Evidentemente achavam que isso não tinha sido feito de uma forma tranquila. Segundo as crenças míticas do Oriente, Deus teria tido que lutar muito contra elementos rebeldes que estavam em volta, e que essas crenças representam como monstros horripilantes. E o que era mais assustador desses elementos todos era o mar, que tinha, naquelas crenças místicas orientais, a fama de inimigo por excelência, destruidor da vida, junção das forças negativas. Mas aí vem o livro de Gênesis e nos fala de uma terra com trevas que cobriam o abismo. Apresenta Deus que intervém para estabelecer a ordem, para separar a luz das trevas, mas apresenta um Deus que age com tranquilidade, com imponência, mas com tranquilidade, confiando somente na força da sua palavra. Ele fala e tudo é criado, ordena e tudo começa a existir. Isso está no Salmo 33, queridos amigos, irmãos e irmãs. E para completar essa imagem do domínio de Deus sobre o mar, também temos o episódio daquela noite da libertação do Egito, quando, segundo o livro de Êxodos, falando sobre o mar, o Senhor fê-lo recuar por um vento impetuoso vindo do Oriente, e as águas formaram para os israelitas uma muralha, à direita e à esquerda. Isso está aí em Êxodos, no capítulo 14. E chegamos a esse livro de Jó, da leitura de hoje, e nele nós encontramos 2 capítulos, eu diria, memoráveis. Num deles, e é o trecho da liturgia desse domingo, nos é contado como ele venceu o mar, fixou seus limites, estabeleceu ordem e ainda disse: chegarás até aqui e não irás mais longe. Aqui se detém o orgulho das tuas ondas. Essas imagens são sugestivas e podemos até dizer que são fruto da mente e do coração de um poeta. É uma ideia do total e completo domínio de Deus sobre tudo aquilo que possa ameaçar a vida dos homens e a própria ordem da criação. É assim que a gente se prepara para a nossa segunda leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um só morreu por todos e que logo todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Assim, doravante, não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. E se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O ponto mais importante para essa passagem da segunda carta aos Coríntios é que Cristo foi capaz de morrer por todos, por nós inclusive. E o que Paulo quer nos ensinar é que esse gesto deve fazer com que nós todos sigamos pelo mesmo caminho, ou seja, generosidade total em favor dos irmãos. E há uma lindeza que salta aos nossos olhos na última frase. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. É, portanto, meninas e meninos muito queridos, um otimista apelo para não olharmos para trás, para os nossos fracassos, para os nossos pecados. Ao invés de nos deixarmos tomar pela angústia por causa das falhas, dos erros cometidos pelos outros, cometidos por nós, o ensinamento de Paulo é que nos deixemos conduzir pela esperança olhando para frente, às vezes com espanto, mas sempre com muita fé, como nos ensina o Evangelho que proclamaremos a seguir. Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava, na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse Evangelho de Marcos nos propõe para esse domingo, o 12º do tempo comum, a narrativa da tempestade aplacada. Este é um texto no qual o significado e mensagem não são captados de maneira imediata. É preciso muita atenção. Trata-se de uma linguagem simbólica na qual muitos incidem em erro se a consideram como uma notícia ou como uma narrativa cheia de detalhes. Tem inclusive algumas tiradas inusitadas, meninas e meninos queridos. Os discípulos desesperados lutando contra as ondas e Jesus dormindo, e, mais grave do que isso, sobre um travesseiro. É muito estranho. Mas Marcos quer mesmo é nos levar ao entendimento de quem é Jesus. Marcos usa códigos. O barco, o lugar para onde eles vão, as ondas, a escuridão da noite, vento, medo, sono de Jesus, os outros barcos que acompanham o barco dos discípulos. O que significam esses símbolos todos? Comecemos pelo barco, que claramente simboliza a comunidade cristã. E é o final do dia, mais um símbolo que nos conduz ao final da vida terrena de Jesus. Vejam que é Jesus solicitando à igreja, a comunidade cristã, no fim da sua própria vida terrena, a tomar a direção da outra margem, ou seja, procurar as nações pagãs. E a barca dos discípulos deve levar Cristo até eles. Mas vocês perceberam que, durante a travessia, ou seja, durante o caminho que a igreja, comunidade, usa para levar Cristo até os pagãos, acontece uma tempestade impressionante que põe em risco o prosseguimento da viagem e ameaça o barco e as pessoas que viajam nele. E tem a escuridão da noite, que nos remete ao livro de Gênesis. Também no começo do mundo, antes que Deus derrotasse o mar, tudo estava envolto na escuridão. E o sono de Jesus também é um símbolo, é a sua morte. Os discípulos de ontem e nós, os discípulos de hoje, temos a sensação de estarmos sós, contando apenas com as nossas próprias forças. Mas isso não é verdade. O Cristo, promessa de próprio Jesus, está sempre conosco, só que de uma forma diferente, depois da morte. Pode ser que a gente ache que Ele está dormindo, que não está vendo os nossos problemas, não está vendo as nossas questões, mas Ele está sempre presente, como em Mateus 28.
Com cada um de nós acontece a mesma coisa. Temos a sensação de que as dificuldades estão nos tragando para um turbilhão de confusões. Temos que reagir diante dos dramas, das maldades, dos problemas de família, a doença, crises econômicas, na nossa própria unidade cristã. E aí a gente pergunta, onde está Deus? Cadê Jesus? Parece que está dormindo em cima de um travesseiro no meio do barco cheio de água. Esse evangelho de hoje nos ensina que não temos surpresas. Tudo isso faz parte da nossa vida. Todos nós temos que passar por nossas dificuldades, por nossas experiências dramáticas e, olhando para aquele barco, não podemos nos esquecer de que Jesus está conosco. E não está dormindo. Ele deixa fazer, permite que os acontecimentos sigam seu curso, mas ao final é Ele sempre quem aparece e se apresenta na nossa vida como vencedor. Mas não podemos nos esquecer de que Ele serviu das próprias forças do mal para realizar o seu projeto de salvação e de amor. Basta que lembremos da cruz e da ressurreição. E nessa altura, irmãos queridos, preciso lhes dizer que deixei para o final exatamente o ensinamento que me parece mais importante nesse lindo evangelho de domingo. É quando Marcos, encerrando essa narrativa, conta que os discípulos foram tomados de grande temor e se perguntavam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Não se deixe enganar. Eles não estão assustados. Vocês todos lembram que no livro de Gênesis há uma poética alusão às crenças míticas do Oriente que nos permitem concluir que, desde a antiguidade, o homem já acreditava que só Deus tem o poder de dominar as ondas do mar. Se Jesus acaba de mostrar essa autoridade, isso só pode querer dizer que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus. Não há medo, portanto, não há susto. Marcos usa a palavra temor. É o temor de Deus, o assombro de quem identificou em Jesus o Senhor Todo-Poderoso. Essa pergunta enigmática de Marcos, antes de ser dúvida ou susto, é uma demonstração de esperança e uma profissão de fé na divindade de Cristo. Fiquemos, meninas e meninos, na paz de Jesus, com a espiritualidade de José e no sereno amor de Maria. Até o nosso próximo e feliz encontro. Amigos irmãos, amigas irmãs, não se esqueçam de deixar o seu like e o seu comentário, a sua sugestão, o seu pedido de oração. Aliás, você já se inscreveu no nosso canal? Inscreva-se agora. Venha fazer parte dessa comunidade que prega a paz, o amor, a unidade como um caminho para nos levar à santidade. Observem que é um objetivo ambicioso, nem mais nem menos do que santidade. E antes da despedida, mais um spoiler. Vem aí a campanha Amor Maior, Nota 1000. Fique atento. Vamos entregar Bíblias Sagradas para os inscritos no canal. Continuemos, todos e todas, na paz de Jesus, com a espiritualidade de José e no sereno amor de Maria. Até o nosso próximo e feliz encontro. Um amor maior me tocou, fez na minha vida um encanto.